Oi, gente! Mais uma lição da Escola Sabatina do Grande Conflito, tá? Hoje a gente vai estudar a lição número 4, que é firmes na fé ou firmes na verdade. E a verdade para nós é a fé, e o que eles entendem aqui é isso. Mas eu queria saber primeiro a descrição do termo, do nome, da palavra verdade. Muito importante para mim isso. Aí eu fui para o Aurélio. Não era o Aurélio, não, porque na verdade eu fui para o Google. Mas eu encontrei que a verdade é o quê? É um fato. É uma coisa que aconteceu. Que você prova que realmente houve. Tá? É um fato. Dentro da igreja adventista, quando eles falam em verdade, você já ouviu falar em a verdade presente? Então, a verdade dentro da igreja adventista são os ensinos dentro da igreja que são baseados na Bíblia e nos escritos de Ellen White. A Bíblia fala que a verdade é uma pessoa. E a verdade na Bíblia é Jesus. Porque a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos começar pelos versos que eu gosto de fazer, né? Vou lá ler os versos no início para ver o que eles estão falando, o que tem a ver, textos tirados do contexto. Mas vamos lá. Primeiro texto que eles dão é Daniel 7, de 23 a 25, que fala sobre o quarto reinado, ou ele pode chamar da besta. E ele diz que essa besta, esse quarto rei, ele iria tentar mudar os tempos e a lei. Ele iria tentar mudar os tempos e a lei, tá? A gente dentro da igreja adventista acredita que essa besta aqui, na verdade, foi Constantino, que ele mudou os tempos e a lei. E não é verdade dentro da história, a gente sabe disso. E o texto na Bíblia está dizendo que ele ia tentar, ele não ia suceder, tá? Vamos lá. Agora para o livro de Judas, o irmão de Tiago, tá? É o último livro antes de Apocalipse, e ele só tem um capítulo. Então é Judas 3 e 4 que ele fala sobre a defesa da fé. E realmente ele ali está dizendo para que nós precisamos defender o que nós acreditamos, tá? Mas precisamos defender a verdade, a fé, dentro da palavra de Deus, que foi deixada para nós. E que os ensinos de Jesus são o que nós precisamos defender. Porque era assim com os discípulos, era assim com os apóstolos, logo depois de Jesus, e eles ficaram firmes e defenderam os ensinamentos de Jesus. Eles tinham essa defesa na ponta da língua, que era preciso para ir e contar a outros da mensagem que Jesus tinha deixado para eles. Então eles tinham realmente eles tinham a verdade, e eles eram firmes em defender, e eles não se importavam com as diversidades e com as perseguições que eles tiveram. E todos vocês sabem, e se vocês não souberem, vocês entram para ver como todos os apóstolos foram perseguidos e mortos, né? E é uma história, cada uma mais triste do que a outra. Mas vamos ver o que tem a ver com essa lição aqui, né? Eles também falam em Apocalipse 12, 6 e 14, que olha só, é uma mensagem para a igreja de Esmirna durante a perseguição, tá? Da igreja de Esmirna. E na verdade é a mensagem de Apocalipse 2, 10 é que é essa mensagem de Esmirna. Mas quando você vai para Apocalipse 12, 6 a 14, que eles colocam aqui também, a gente vê, todos os teólogos veem que aquela mulher ali representa Israel, tá? Quem foi que deu a luz à semente? A um filho que foi levado aos céus, tá? Aquilo ali é Israel.
A única igreja que interpreta diferente, na verdade, existem duas igrejas, a católica e a igreja adventista. A católica, ela diz que aquela mulher é Maria. Eu não estudei o suficiente sobre isso para refutar isso, mas faz muito sentido se você ler somente o que as palavras querem dizer e o que é o que eu procuro fazer. Mas não tem sentido nenhum você dizer que ali há aquela mulher de Apocalipse 12 é a igreja. A não ser que você é católico e você está defendendo a igreja católica, tá? E aí eu não posso entrar em argumento com você agora, porque eu realmente não tenho preparo para isso, tá? Eu não conheço, eu estou estudando, eu quero conhecer um pouco mais da igreja católica, porque a gente sempre foi muito instruído a odiar a igreja católica, na verdade, é isso. Os mais antigos, como eu, dentro da igreja adventista, sabem que o que eu tô falando é verdade e era colocado, inclusive, medo na gente com relação à igreja católica, que hoje a gente sabe que isso não existe. Mas não tô aqui para defender a igreja católica, não tô aqui para defender, acusar também a igreja adventista pelos anos de ensinos errados, mas precisa ser colocado, precisa ser trazido para a luz da verdade, né? Eu quero entender exatamente por que essa situação de ódio entre a igreja católica, não entre, mas é da igreja adventista para a igreja católica, não é? Mas então, agora, lá em Atos 5, 28 a 32, ele está falando ao sumo sacerdote que está perseguindo a igreja, e quando eu falo para vocês aqui, igreja, gente, perseguindo os seguidores de Jesus, depois que Jesus foi levado ao céu, isso aí já é no primeiro século, tá? Ele está defendendo e dizendo, olha, eu não temo a homens, eu só temo a Deus, tá? Porque os sumos sacerdotes, os donos das leis que imperavam ali, antes da igreja ter sido constitucionalizada, estruturada por Constantino, que só veio lá no final do século III, realmente era o judaísmo contra os que acreditavam em Jesus. Basicamente era isso. Aí o apóstolo está aqui dizendo, eu não temo a homens, eu não temo a lei de homens, desde que essas leis estejam sendo feitas de acordo com a vontade de Deus, porque para mim, o que me importa é obedecer a Deus, mais do que obedecer a homens. Aí eu fiquei pensando nisso aqui, ele diz assim, eu quero obedecer o Espírito Santo dado a porque eu quero obedecer, porque o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, desculpa. Ele diz assim, tá lá em Atos 5, 28 e 32, ele diz assim, eu tenho o Espírito Santo porque o Espírito Santo é dado somente àqueles que obedecem à vontade de Deus. Aí, quando você vai dentro da igreja adventista, ele vai dizer que a vontade de Deus são os 10 mandamentos, tá? Que, na verdade, não são 10, eu já falei pra vocês, tá? E mesmo que fosse, eles não guardam. Mas qual é essa vontade de Deus? Eu poderia ter ido perguntar lá ao Google, eu poderia ter ido perguntar a uma enciclopédia qualquer aí, poderia perguntar para algumas pessoas e você próprio, o que é a vontade de Deus? Mas aí, se você for para João 6, 29, você vê que o próprio Jesus responde o que é, e ele diz o que é a vontade de Deus. Sabe o que é a vontade de Deus, segundo Jesus? É que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, creiam em Jesus. Crer é a vontade de Deus para nós. Então, qualquer outra coisa colocada além disso vai me colocar numa posição em que Paulo fala que são hereges que vêm para ensinar um evangelho diferente, tá?
Então, eu quero que vocês procurem e olhem e façam perguntas. Sabe por quê? Porque eu não fazia perguntas. Eu aceitava tudo. Quando me diziam, eu ia estudar a lição de escola sabatina para me preparar para o sábado. E eu era uma, como é que fala? Sabe aquele pássaro que canta? Que fala? Um papagaio. Eu era um papagaio. Eu repetia tudo que estava aqui sem ir buscar. Hoje você não tem desculpa para isso. No meu tempo, lá no Brasil, ainda era escassa a quantidade de coisas que você poderia encontrar na internet. E hoje em dia você tem uma abertura de todos os documentos. Eu peguei agora a História da Igreja 2. Gente, se você for fazer um curso de História da Igreja, você vai ver que a Igreja Adventista ela não se enquadra em nenhuma dessa coisa que eles tentam se colocar. A Igreja Adventista, gente, onde é que a Igreja Medieval, o que a Igreja Medieval tem a ver com a Igreja Adventista ou vice-versa? Tá? Tá aqui dizendo, olha, que a igreja foi perseguida e triunfante. Sim, ela foi, tá? Mas olha, pra gente entender, aí eu fiquei aqui um tempão lendo, porque eu sou apaixonada por história. O que aconteceu? O povo começou a batizar, o povo que eu falo são os que acreditavam em Jesus, eles começaram a batizar e começaram a pregar, começaram a levar o evangelho e muita gente se converteu. E agora eles precisavam se estruturar, eles se estruturaram, eles fizeram o Didaquê, que era um documento para dizer, olha, você vai lá como um missionário pregar o evangelho, mas é assim que a gente faz, é assim que se batiza, é assim que se... essa é a crença, entendeu? Era um documento que eles tinham e essas pessoas levavam. Então, muitas pessoas, inclusive, eles falam aqui desses deixa eu ver se eu falei a palavra certa, tá? Os Visigoths, os Vândalos e os Ostrogoths, que são tudo lá da Escandinávia, depois ali descendo para a Alemanha. A gente sabe na história do mundo, na história geral. E esse povo, a gente sabe que foram eles que entraram em Roma e começaram então a ter uma... Roma não estava mais na paz que existia, não é? E depois, isso aí já é depois de Constantino. Constantino vem e ele estrutura a igreja católica, na verdade, a igreja cristã, desculpa. Ele pega a igreja cristã e ele faz como oficial do reino a igreja cristã, tá? E ele agora começa a colocar ordem na casa. E ele dá ordem para alguns, e aí é quando vem os bispos, os arcebispos, o papa, tá? Então a igreja começou a ter a estrutura. E nessa estrutura foi muito poder dado para o pessoal que estava na parte religiosa, mas que era parte do governo, tá? O Império Romano agora tinha uma religião e essa religião era o cristianismo. Só que quando esses vândalos entraram e tomaram, saquearam Roma, muitos desses vândalos, acreditem ou não, eles já tinham sido convertidos ao cristianismo também. Porque lembre-se, tinham missionários da época ainda dos discípulos que iam lá para fazer o trabalho. E assim, quando a gente pensa nesse período, a gente pensa, meu Deus, que período é esse? Aí falando o período negro, acho que não, é Dark Age. Mas se a gente parar para pensar, gente, eu estava lembrando o nome dos pais da igreja que viveram nessa época. O Inácio, o Irineu, o Tertuliano, o Atanásio, que... Sabe o que o Atanásio fez? Ele combateu o arianismo, que era pregado e perseguido, claro, porque a igreja, esses pais da igreja, eles começaram a perseguir as pessoas que estavam pregando heresia. Esses pais da igreja, eles estavam expondo esses outros que estavam pegando a Bíblia e estavam fazendo suas aberrações e dizendo, não, é assim que... Por exemplo, o arianismo dizia que Jesus não é coeterno com Deus. Inclusive,
É essa visão que o Tiago White teve quando fundou a Igreja Adventista, até quando morreu. E nunca foi escrito nada da parte dele para dizer que ele acreditava de uma outra maneira, e nem mesmo Ellen White, tá? Então, cuidado quando a gente vai e a gente acredita em tudo que a Bíblia está dizendo. Aí tá, então vamos lá para essa época da Idade Negra, que não é mais Idade Negra, não, é a Dark Age, que na verdade as pessoas hoje chamam de Idade Média, porque eles dizem que é uma idade negra, porque foi de muita perseguição, porque foi muito, que não tinha relatos, que não tinha arte, que ninguém podia fazer nada, mas também não era assim não, gente. Eu falei para vocês aqui, os maiores dos pensadores, conhecidos pais da igreja, viveram nessa época, e eles estavam defendendo os ensinos errados que estavam chegando para como diz, para o mainstream, né? Para a igreja que agora era parte do governo. E aí, quando esses vândalos chegaram e o Império Romano completamente foi assim, não caiu muito, porque ele não caiu totalmente, porque quando ele caiu foi só quando o Ottoman, o Império Ottoman, tomou lá em 1453. 1453. Então, olha só. Até as datas que é colocada aqui nessa lição para dizer que foram os 1260 dias, está errada. As datas estão erradas. As datas que eles colocam aqui não correspondem às datas na história registrada. Mas tem uma outra coisa aqui também. Esse Mark Phelan, ele tá aqui ensinando as contas feitas de acordo com o dia, ano que a Igreja Adventista ensina. Mas olha só, de onde veio isso? Pedro, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pedro 3:8, ele diz assim: um dia para Deus é como 1000 anos. Sabe o que Pedro estava ensinando aí? Que Deus não está preso às nossas dimensões de tempo e espaço. Ele não tem limite de espaço, ele não tem limite de tempo. Deus está acima de tudo isso. Por isso que ele diz que 1000 anos para a gente é um dia para Deus. Podia ser 1 minuto. Porque ele não tem o tempo que nós temos e não está preso nesse tempo limitado que nós estamos. E não quer nada dizer aqui, porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Por que é que lá em Gênesis, escrito em hebraico, quando se fala em dia, a palavra é Yom. E esse Yom significa tarde e manhã, tá? Um período de 24 horas. Que agora a gente sabe, a gente conta, né? Mas o Yom é tardes e manhãs. Por que é que quando chega lá no livro de Daniel, esse mesmo termo para dizer as 2.300 tardes e manhãs, ali, por que tardes e manhãs ali não é mais Yom? Onde foi? Por que mudou? Porque Ellen White falou? Gente, precisa fazer pergunta. Precisa ir em busca de fatos. Precisa ter coragem para realmente defender a verdade e ficar firme na verdade. Mas a verdade não é o ensinamento dessa lição. A verdade não é aquele ensinamento lá do livro Grande Conflito que estão sendo distribuídos aos milhares no mundo inteiro. Você, se não recebeu na sua casa ainda, você vai receber. E se você quiser ler aquele livro, você tem em suas mãos a melhor prova de que está tudo errado. Porque hoje você pode ler e olhar na história. Olha só o que eu fiz. Sabe é um seriado que tem na Netflix chamado The Crown. É sobre a história da Rainha Elizabeth, praticamente, né? Começa com o pai dela, mas são acho que 5 ou 6 seasons. E eu sempre assistia, eu demorava um tempão para assistir aquilo ali, porque eu assistia com o computador, com o celular. Porque tudo que acontecia, eu ia procurar para ver se tinha realmente acontecido.
na realidade. E foram poucas as vezes que as discrepâncias eram mínimas. E eu acho que era até uma liberdade artística que eles levavam que não influenciava em nada o decorrer da história. Então é isso que eu quero que vocês façam, sabe? Vai lá atrás da história. Quando eles te derem um versículo, vai ler o capítulo. E, se possível, lê até o livro na Bíblia. Porque é tudo tirado do contexto. Então, a Igreja Católica, ela, inclusive, né, nessa idade chamada de Dark Age, ela realmente perseguiu, mas ela perseguiu os hereges, os que estavam com excesso de ensinamentos que não estavam na Bíblia. Agora, tem corrupção? Tem. Teve corrupção dentro da igreja? Teve. Sabe por quê? Porque quando os vândalos chegaram, ali foi realmente terminado o Império Romano. Que, na verdade, só o Império dos Ottomans, ele só chega lá para qual foi o ano? 1453. Então, quando os vândalos entram e começa o império começa realmente a falir, porque eles estão realmente financeiramente em problemas sérios, por causa das muitas guerras, muitas coisas as muitas cruzadas que eles faziam. E agora, a igreja, que fazia parte do império, e que alguns dos vândalos já tinham se convertido ao cristianismo, essa igreja agora passou a ter muita força. E foi uma força política. E ela deixou de ser a igreja, que era do império, e foi mais ou menos assim. A igreja católica, ela foi firmada nas cinzas do Império Romano. É isso. Não dá para dizer de outra maneira. Então, tornou-se política poderosa e foram muitas, inclusive os próprios pais da igreja, eles era um período que eles iam para os mosteiros, iam para os, sabe, para as cavernas, para ficarem sozinhos estudando a palavra de Deus e ficavam passar um tempo só eles e Deus, porque era um período de muita decadência moral. E muitos erros foram feitos, e inclusive, dentre esses hereges, que também eram cristãos, que ensinavam doutrinas que não eram de acordo com o ensino da igreja. E tem mais, eles declararam que a única igreja, isso era a igreja que existia, mas só a igreja poderia ler e interpretar a Bíblia. Então, é problemático. Você vê quando você coloca muito poder nas mãos do homem, né? Então, eles começaram a perseguir também pessoas por outros motivos, e foram cristãos e muçulmanos mortos e perseguidos por milhares. E foi quando iniciou uma migração enorme lá para a Europa. Foi isso que aconteceu. E olha, aí eles falam aqui que nessa época, lá mais ou menos, foi quando eles falam dos valdenses. Eu queria só dar uma palavrinha para vocês com relação a valdenses. Olha só, os valdenses, eles foram um movimento, que acho que era o Waldo, o nome do líder, e era um movimento lá na França, e eles eram os primeiros que estavam levando a mensagem da reforma. Tá? Porque assim, a gente fica assim, a reforma de Lutero. Não foi de uma hora para outra. Essas coisas não acontecem da noite pro dia. Leva anos para as coisas acontecerem, tá? Então, quando esses valdenses, eles estavam levando, era a reforma. A reforma com relação ao que estava errado dentro da igreja católica, que era a única igreja da época, e o próprio Martinho Lutero depois foi e tomou as rédeas, e ele foi e colocou lá, lembra que ele colocou as 95 teses da justificação pela fé lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha. E que mais? Esses valdenses, eles eram ali da mesma época, tá? E interessante é o seguinte, quando a gente sai da igreja adventista, a gente tem muitas perguntas que são muito parecidas com
pergunta de todo mundo, porque realmente eu tive essa curiosidade sobre os valdenses. Fiquem os valdenses, porque eu descobri que os valdenses, eu já aprendi na igreja, né, que os valdenses eles guardavam o sábado na Idade Média, coisa e tal, porque Deus preservou o povo remanescente. É mentira isso, porque os valdenses, né, que eu acho que falo, eles eram católicos, eles eram agora passando para o protestantismo, e eles se reuniam no domingo, que era o dia da ressurreição de Cristo, como todo bom cristão ali naquela época, inclusive os apóstolos de Jesus depois que ele foi levado ao céu. A gente não pode passar por cima dos fatos. Se você quer ensinar a verdade, fale a verdade e não as histórias que a Ellen White escreveu e que você tem uma lição do trimestre da escola sabatina. Sabe o que é bom isso aqui? Que você tem documentado, tá? Porque quando a gente fala, o povo não acredita. Aqui tá documentado. Então, meu pedido para vocês é que vocês façam realmente a vontade de Deus. Porque Jesus disse que o Paulo fala, né, que só tem o Espírito de Deus aquele que recebe, que faz a vontade de Deus. E Jesus diz que a vontade de Deus é que você acredite nele, no Jesus que veio, que morreu por nós na cruz, que foi crucificado e foi enterrado por 3 dias de acordo com as Escrituras. E ele ressuscitou e está à direita do Pai e vai voltar muito em breve. Então, essa é a verdade que você precisa ficar firme. Vai e leva essa verdade para os outros. E não tenha medo de fazer perguntas. Vá para a história. Veja que o grande conflito é um grande conflito entre a verdade e a mentira. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.